Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de maio de 2018. Participação de negros em novelas evolui, mas ainda é longe do Brasil real. Com personagens negros em destaque, O Outro Lado do Paraíso entrega o que o Alcir Carrasco prometeu desde o anúncio da trama ao abordar o racismo. A personagem escolhida para ser o fio condutor das polêmicas que envolvem o tema é a Nádia Eliane Giardini, mulher branca que fez o diabo para separar o filho Bruno Caio Padoan de Raquel Erika Januza, uma negra, e na última semana destilou seu fel racista sobre o neto, que antes mesmo de receber um nome teve de passar por um teste de DNA para provar que é filho de Diego Arthur Aguiar. Assim como em Outro Lado, ao longo da história da teledramaturgia brasileira, os negros ganharam destaque nas novelas quando o racismo é abordado de forma clara, mas será que não há mais espaços para personagens negros? Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que sim. Tramas de época que tinham o tema escravidão, como as emblemáticas Escrava Isaura e das duas versões de Sim a Moça, além de Lado a Lado, que falava do Brasil pouco depois da abolição, tinham por obrigatoriedade trazer mais personagens negros do que os demais tipos de novelas. Especialistas apontam que ao longo de pelo menos 40 anos de teledramaturgia, para além das novelas de época, a presença de personagens negros evoluiu na TV brasileira. Houve um aumento da participação nos anos 1980 por conta das tramas de época, uma queda nos anos 1990 com a diminuição desse tema e uma leve subida a partir dos anos 2000. Se a população de pretos ou pardos no país é de 54%, segundo o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as novelas deveriam ter mais pessoas que representam essa fatia, como aponta o pesquisador, cineasta e escritor Joel Zito Araújo, autor de A Negação do Brasil, documentário lançado em 1999. Embora haja um esforço para evitar estereótipos e situações desagradáveis que estimulam a baixa autoestima da população negra, ela continua quase insignificante como representação. Além da quantidade ainda não ideal de personagens negros, há ainda os estereótipos. Araújo destaca o esforço dos próprios atores negros para acabar com esse estigma. Os tipos humanos, a cor de pele, dos olhos e cabelos que estão na TV parece querer passar que não somos um país negro, mas um país branco, nórdico. É o ideário de embranquecimento do século XIX. Quem liga em nossas novelas e séries pensa que nos Estados Unidos há mais negros que aqui, quando os pretos e pardos lá são 13%, explica o pesquisador. Eu migrei para o Netflix e Amazon também porque a dramaturgia deles começou a contemplar personagens negros como heróis, como vilões interessantes, entre outros perfis que a nossa TV está longe de alcançar. Mas há também um esforço dos atores que tentam fazer esse trabalho de educação para a mudança. Eles gastam uma quantidade enorme de energia pessoal. Houve uma evolução produtiva, mas o ideário do branqueamento não foi mexido, ressalta. Para além dos números, os pesquisadores do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, identificam uma circunstância que aparece em algumas tramas que tratam a questão do racismo abertamente, como acontece em Outro Lado, a forma caricata como o racismo é apresentado. Nádia é um exemplo claro do que explica o sociólogo e coordenador do GEMA, Luiz Augusto Campos. Geralmente usam uma caricatura para tratar o racismo. O racista também é homofóbico, tem uma série de preconceitos, é um meio vilão.
Dificilmente tem outra abordagem, disse o especialista. Se formos para trás das câmeras, como diz Campos, a situação ainda é menos representativa para a população negra. São ainda menos diretores, produtores e roteiristas negros. Por mais esforços que façam para aumentar o casting de negros, a evolução ainda é muito lenta atrás das câmeras, afirma Campos sobre outro motivo que pode explicar por que o Brasil das novelas é ainda tão branco. No dia 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assinava a Lei Áurea e estava decretada a abolição da escravatura no Brasil, evento que teve contra si grandes e poderosos interesses, sobretudo dos fazendeiros de café de Minas Gerais e São Paulo e dos latifundiários do Nordeste, mas que resultou de uma nova ordem de ideias, iniciada na Europa e frutificada nas Américas. Homens ilustres, como Nabuco, Patrocínio e Bezerra de Menezes, lutaram pela abolição, cuja importância, um século depois, não pode ser desprezada a pretexto de que as dificuldades econômicas e sociais ainda persistem no país e atingem, em maior profundidade, os descendentes dos antigos escravos. Nesta entrevista, o conhecido orador espírita professor J. Raul Teixeira, de Niterói, R.J., ele próprio descendente do povo africano, analisa a questão do racismo e da escravidão em nosso país, reconhecendo que a Lei Áurea, apesar dos muitos e graves problemas sociais que promoveu, constituiu o primeiro passo, a fim de que outros passos viessem depois, mais importantes. Deveremos, assim, valer-nos dessa conquista legal, para a legitimação, ampliação e conscientização das liberdades do ser humano, a fim de que se torne útil, no cumprimento dos seus deveres de criatura realmente livre. O imortal recente estatística informa que 38% de todos os africanos deportados da África, em 3 séculos e meio de escravidão nas Américas, vieram para o Brasil. Quem eram esses espíritos? Raul informa-nos os benfeitores da vida maior que esses espíritos eram indivíduos que portavam débitos graves perante a consciência cósmica, carecendo, assim, de se submeterem a processos reeducacionais de profundidade. Deveriam se reajustar no árduo labor do amanho da terra e da geração do progresso, exercitando paciência e amor, resignação e fé ardente. Os abusos dos senhores escravos, embora estivessem nas faixas de possibilidades de que ocorressem, correm por conta do livre-arbítrio mal aplicado, pelo que são responsáveis. O imortal. Qual o significado espiritual da escravatura no Brasil? Sua abolição, a última registrada no planeta, teve ascendentes espirituais relevantes. Raul. Os africanos que para o Brasil vieram, desde o século XVI, arrancados da velha África, deveriam, em razão de velhos comprometimentos sociomorais, contraídos por diversas partes do velho mundo, resgatar por meio de árduo trabalho a liberação das suas consciências, sob o amparo do Cristo. Entretanto, o livre-arbítrio dos dominadores, que poderiam ter sido rígidos instrutores, empreiteiros do progresso, fê-los tornarem-se cruéis exploradores, instigadores de revoltas indescritíveis. É todo um largo processo histórico, político, espiritual, merecendo mais acurados estudos e análises mais arejadas. Todos os movimentos de libertação das almas e dos processos planetários, significando conquistas evolutivas de realce, têm sempre relevantes ascendentes espirituais, em razão de toda uma programação dos guias do orbe, que, em nome de Jesus, trabalham pelo mais intenso desenvolvimento do mundo. O imortal. Em 18 de abril de 1857, 31 anos antes da assinatura da Lei Áurea, o Livro dos Espíritos já ensinava que a escravidão é contrária à natureza e um abuso da força. Para os espíritos, o homem que se vale da escravidão é sempre culpado. Só os ignorantes, aqueles que desconhecem o cristianismo, dizem os espíritos, é que podem contar com fatores atenuantes diante da prática desse abuso.
estará aí, nessa exploração abusiva, injusta e cruel, a fonte dos males morais e materiais que se tem abatido com todo o vigor sobre a nação brasileira? A culpa por tantos desmandos, pelo arbítrio, pelo tratamento desumano, que caracterizaram o sistema escravista, é uma dívida do país ou apenas de alguns brasileiros que se envolveram diretamente com o tráfico e uso de escravos? Raul, não podemos olvidar que múltiplos senhores e senhoras de escravos, além de tantos que tiraram proveito dessa prática espúria, acham-se reencarnados de novo sobre o solo do Brasil, a fim de quitarem, por meios diversos, os pesados ônus da lesa fraternidade e da lesa humanidade dos períodos escravagistas do nosso país. Tendo sido parte da legislação do país aceita pelos governos e pelo povo, em geral, é notório o comprometimento com o escravismo, que, sem dúvida, repercute hoje sobre a consciência da vida nacional, até que se hajam transformado, com amor e trabalho, as energias viciadas que ainda marcam o psiquismo do Brasil. O imortal, como conciliar a existência da escravidão no Brasil com o fato de este país ter sido colonizado sob a égide do cristianismo. E com o título, que Humberto de Campos Espírito lhe atribui, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Raul, o cristianismo do Cristo muito se distingue do cristianismo dos cristãos. Assim é que tantos abusivos atos foram e são cometidos em nome do cristianismo, sem que se especificasse tratar-se do segundo. Na alusão de Humberto de Campos encontramos a mesma gravidade da previsão de Jesus, ao afirmar que a terra seria o mundo renovado do porvir, quando no mundo encontramos, ainda, toda sorte de loucuras, guerras e materialismo, e que, como o Brasil, espera no tempo as possibilidades de alcançar o seu destino traçado no mais além. O imortal, como é a atuação do negro no movimento espírita brasileiro? Raul, como a de qualquer outro indivíduo, uma vez que no movimento espírita não há lugar para isolamentos ou participações especiais de quaisquer raças. Somos todos espíritas e, por isso, devemos trabalhar pela própria redenção, negros, brancos, vermelhos ou amarelos. O imortal discute-se nestes dias este problema Lei Áurea, ao lançar no mercado um contingente enorme de criaturas desacostumadas a viver em liberdade e sem qualificação profissional, não teria a importância que as comemorações de seu centenário pretendem dar-lhe. Qual a sua opinião a respeito? Raul, pensando historicamente, a Lei Áurea terá promovido muitos e graves problemas sociais, em razão dos elementos apontados na sua pergunta, e outros vários. Porém, mesmo com os dramas que aturdiram a tantos ex-escravos, agora libertos, tais como o drama da desqualificação profissional da maioria, das represálias de ex-senhores que não os aceitavam mais em seus latifúndios, ainda que fosse até se arrumarem melhor, etc., entendemos que o primeiro passo estava dado, a fim de que outros passos viessem depois, mais importantes. Deveremos, assim, valer-nos dessa conquista legal, para a legitimação, ampliação e conscientização das liberdades do ser humano, a fim de que se torne útil, no cumprimento dos seus deveres de criatura realmente livre. O imortal que aqui falta para que os descendentes da raça negra possam ter os mesmos direitos e a mesma participação que os brancos desfrutam em nossa sociedade atual? Raul, creio que, enquanto estivermos dando um excessivo valor às diferenças raciais, a tendência será a perpetuação dos desregramentos emocionais vigentes, a semelhança das violências entre estouvados que torcem por times diferentes, admitindo que o seu seja sempre o melhor. Os descendentes da raça negra, devidamente conscientizados pelo lar, pela escola, de que no Brasil a legislação não sustenta qualquer tipo de racismo, e aprendendo que não deverá valorizar qualquer racismo individualista ou grupal, mas que deverá pautar sua vida na dignidade, no trabalho nobre, na participação consciente e ativa nos variados episódios e segmentos da sociedade, estará laborando para que seja respeitado como ser humano, independente da sua raça.
o entendimento e respeito às leis de Deus, que regem a vida das criaturas da terra, em muito clarificará entendimentos para que não nos atropelemos, gerando ou mantendo qualquer nível de preconceito. A educação cristã, o entendimento espírita, acerca da reencarnação, a firmeza de propósitos no bem, enquanto na convivência social, certamente é o de que carecemos para desmantelar as edificações extraoficiais do racismo, do preconceito e seus sequazes. Hoje, infelizmente, saímos de um contexto de escravidão física dos homens de epiderme negra, para vermos toda a terra, brancos, negros e outras raças, chafurdada no mais tremendo processo de escravidão que podemos conhecer, a escravidão da alma aos vícios e desequilíbrios, o que constitui a escravidão moral. Unamo-nos, todos, de todas as raças, para conjurar esse flagelo terrível, sob a luz das lições do nosso Mestre Jesus, com a bússola que nos enseja a doutrina espírita. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.